Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 15 de agosto de 2016. Feriadão em Sorocaba, aniversário da cidade, que completa 362 anos. Em Jundiaí também é feriado, dia da padroeira da cidade. O Eduardo Barazal está descansando. Enquanto isso, eu apresento as principais notícias da região. Ex-provedor da Santa Casa de Sorocaba foi preso na manhã de hoje. Daqui a pouco, detalhes ao vivo. Veja outras notícias do Manchetes Noticidade. Protesto marca a cerimônia de comemoração do aniversário de Sorocaba. Perigo no ar. Grupo detido após soltar balões em São Roque. Os alunos da APAE de Sorocaba se formaram em curso de bombeiro mirim. Nós passamos o Dia dos Pais em Itu. Além da tarde ensolarada, a cidade deu de presente aos papais música de qualidade. Você não pode perder a nossa reportagem. O ex-provedor da Santa Casa de Sorocaba, José Antônio Faziabem, foi preso na manhã de hoje. Nós vamos direto à Delegacia Seccional de Sorocaba, onde está o repórter Basílio Magno. Boa tarde, Basílio. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Pois é, Pedro, o ex-provedor da Santa Casa, José Antônio Faziabem, e o vice-provedor Ademir Lopes Soares foram presos na residência deles por volta das 6h30 da manhã. A prisão foi efetuada aí pela Polícia Civil por meio da Delegacia Seccional de Sorocaba, cumprindo o mandado de prisão aí por parte do Poder Judiciário. O juiz titular da Vara Criminal de Sorocaba, Jaime Walmer de Freitas, acatou o pedido, decretou aí as prisões e determinou as buscas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências aí dos acusados e também na sede do Convênio de Saúde Santa Casa, onde foram apreendidos documentos e computadores. A gente observa aí agora nas imagens, Pedro, o momento em que o provedor da Santa Casa, o ex-provedor e o vice, são encaminhados até o CDP de Sorocaba. Eles foram encaminhados até o CDP. A defesa do ex-provedor foi procurada por nossa reportagem, mas não quis se pronunciar, ou melhor, não foi encontrada por nossa reportagem, mas a expectativa é que eles entrem ainda hoje com pedido de habeas corpus e também solicitando que os presos sejam colocados numa cela especial. É o 5º inquérito policial no qual Faziabem é indiciado pelo desvio de verbas públicas em detrimento da administração da Irmandade. Durante a investigação, a Polícia Civil constatou que mesmo com o afastamento de Faziabem e após a requisição da Prefeitura de Sorocaba, os investigados continuaram a dilapidar o patrimônio da Santa Casa, ou seja, continuaram a ter influência sobre o patrimônio da Santa Casa. E nesta semana, os presos serão indiciados e interrogados na Delegacia Seccional. Os provedores da Irmandade da Santa Casa, presos, também foram, só corrigido aqui, Pedro, também está sendo procurada uma outra pessoa, não é? Foi expedido mandado de prisão para uma ex-secretária do ex-provedor da Santa Casa. Essa ex-secretária não foi localizada pela polícia. De volta com você, Pedro. Muito obrigado pelas informações, Basílio. Os desdobramentos dessa prisão você acompanha às 7h20 da noite no Noticidade. E na manhã desse domingo, 10 pessoas foram detidas em São Roque após serem flagradas soltando balões. Confira na reportagem que eu fiz com o Raimundo Huck. Os suspeitos foram encontrados nessa chácara, em uma estrada de terra que dá acesso à rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, no bairro Volta Grande. Com eles estavam 2 balões de aproximadamente 10 metros de altura, além de 52 varetas de fogos de artifício que não chegaram a ser acionadas. Um dos balões, que seria solto pelo grupo, acabou queimado. O outro foi apreendido pela polícia, que chegou ao local após uma denúncia. Fomos acionados via 190 para averiguar indivíduos soltando balões. Na chegada ao local, avistamos 2 balões já no alto, pronto para soltura. E os indivíduos, ao perceberem a presença das viaturas, tentaram correr para o mato. Tinha mais ou menos 20 pessoas. Conseguimos deter alguns deles e determinamos que baixassem os balões. Foram detidos 8 homens e uma mulher. Um adolescente foi apreendido. Na delegacia de São Roque, um dos envolvidos foi responsabilizado pelo crime ambiental de soltura de balões.
Transportar ou soltar balões é crime e, além da multa, pode resultar em pena de 1 a 3 anos de prisão. O flagrante da polícia evitou o que poderia ser o pior. Há um incêndio de grande proporção, devido a aqui ter muita área de mata e difícil acesso, aos locais. Você confere agora os outros destaques policiais que marcaram o final de semana na nossa região. Um carro caiu em uma ribanceira no bairro Taboão, em São Roque. O motorista teria perdido o controle do veículo em uma curva e foi parar no barranco de um terreno de um lava-rápido, na Avenida Prefeito Zito Garcia. As 2 pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos leves e foram levadas à Santa Casa de São Roque. E 4 pessoas ficaram feridas em um acidente na Avenida Humberto Cerezer, em Jundiaí. Segundo os bombeiros, um carro teria batido em outro. As vítimas foram socorridas com ferimentos leves no Hospital São Vicente de Paulo. Também em Jundiaí, o galpão de armazenamentos de produtos plásticos de uma empresa pegou fogo no Jardim Aeroporto. Segundo os bombeiros, 3 caminhões com água foram utilizados para apagar as chamas. No momento do incêndio, funcionários trabalhavam no local e, por sorte, ninguém ficou ferido. Uma banana de dinamite, um revólver calibre 38, uma pistola de brinquedo, uma touca e um radiocomunicador foram apreendidos em uma casa no Jardim Tatiana, em Votorantim. Segundo a polícia, os policiais teriam desconfiado de um casal que estava em um carro e começaram a seguir o veículo. Eles foram até a residência do homem e encontraram esses objetos. O GAT foi chamado para retirar a dinamite do local. Ninguém ficou ferido. Ainda no final de semana, uma motociclista de 34 anos morreu num acidente na rodovia Raposo Tavares, em Araçoiaba da Serra. Segundo a polícia rodoviária, a vítima bateu de frente com um carro. O motorista do veículo parou para socorrer a mulher. Ele deve responder em liberdade por homicídio culposo. A seguir, a cerimônia de aniversário de Sorocaba, teve protesto lá e o Dia da Padroeira em Jundiaí. Fica aí que o Manchetes Noticidade já volta. Até logo. Terminou agora há pouquinho em Jundiaí a procissão que comemora o Dia da Padroeira da cidade, a Nossa Senhora do Desterro. Por conta da data, hoje é feriado no município. Quem não conseguiu participar das missas na manhã de hoje, fica atento. Às 6h30 da tarde terá outra celebração na Catedral. O endereço é Praça Governador Pedro de Toledo, sem número. Dia de festa em Sorocaba também, a cidade comemora 362 anos. Na manhã de hoje, um ato cívico foi realizado no centro da cidade. Teve um protesto por lá. Confira na nossa reportagem. Os manifestantes levaram cartazes e até um caixão para protestar contra o cancelamento do tradicional desfile cívico. Eram mais de 3.000 crianças que participavam do projeto. Hoje a gente tem aqui instrutores que estão desempregados. Hoje a gente tem aqui alunos que não tem nada que fazer em casa, que contaram tanto com esse desfile e hoje acabou. O prefeito Antônio Carlos Panunzio explicou que o desfile realizado desde 1954 foi cancelado por contenção de despesas. O que eu teria que gastar para manter o desfile cívico, que é uma festa válida, bonita, sem dúvida alguma, eu prefiro reservar para poder manter os leitos de UTI abertos, para poder manter as urgência e emergência funcionando. O ato cívico no Largo São Bento teve a presença de autoridades do município, representantes de corporações militares e da comunidade. Crianças de uma escola de Sorocaba depositaram flores aos pés da estátua de Baltazar Fernandes, um dos fundadores da cidade. Criei meus filhos, meus netos e agora eu estou com 3 bisnetos. Muito orgulho de ser sorocabana. Membros de comunidade pastoral realizaram no final de semana, no centro de Sorocaba, mais uma etapa de um abaixo-assinado que pede melhorias na saúde. A ação foi realizada na Praça Coronel Fernando Prestes e ganhou a adesão dos sorocabanos. O Grupo Pastoral Fé e Política de São José Operário de Sorocaba coletou assinaturas como parte da campanha A Saúde Pede Socorro. O evento chama atenção para uma das principais demandas sociais em relação ao programa Saúde para Todos, que garante esse direito aos cidadãos. A campanha já soma aproximadamente 8.000 assinaturas e em Sorocaba pede melhoria nas UBSs da cidade. O material será entregue ao Ministério Público e à Prefeitura de Sorocaba. E olha só, agora vocês vão conhecer aqui no Manchetes Noticidade uma daquelas histórias que são exemplares, né? Uma senhora
que é flanelinha em Sorocaba, mas também é escritora. Ela manda bem nas ruas da cidade, é muito querida e também manda bem no texto, né? Nas histórias. E quem vai contar melhor o caso da Dona Zélia é o Renato Rágio. Dá só uma olhada. Aos 72 anos, Dona Zélia é exemplo de determinação e força de vontade. O sustento dela vem do que ganha, olhando carros na rua Conde Deu, no centro de Sorocaba. Ei, pode entrar. Ei. Vai. Amo conversar, né? Eu gosto muito de falar, então eu consigo me sentir bem fazendo o que eu faço. Até dor nas pernas, de vez em quando, já nem estou sentindo mais, de tanto que eu já me acostumei. Dona Zélia passa a maior parte do dia empenhada no trabalho. O pouco tempo que sobra, ela dedica à literatura e agora busca realizar um sonho, o de publicar o livro Deixe-me Sonhar, escrito por ela. A história traz como personagem principal um garoto de 10 anos, chamado Enzo, mesmo nome de um dos 3 netos. Enquanto o sono não chega, vou lhes contar a trajetória fantástica da vida deste menino de sorriso largo e encantador. O Enzo é um garoto de 10 anos que sai para ir numa chácara da madrinha dele e ele se perde no meio da floresta. Ele começa a catar umas flores para levar para a madrinha que gostava das flores e acaba se distraindo. Nisso aparece uma borboleta lindíssima, enorme, linda, que ele se apaixona pela beleza delas. O neto de Dona Zélia nunca imaginou que um dia faria parte de um conto. A minha reação é ficar surpreso de ter a minha avó fazendo um livro especialmente para mim e para todo mundo ver o que ela sentia por mim, entendeu? Orgulhoso, ele não economizou palavras para agradecer o carinho da avó. Se um dia ela, sei lá, cansar de fazer os livros delas, que eu acho que nunca vai acontecer, eu continuo com a ideia que ela teve até hoje. E nunca quero que a gente se separe, sempre fique junto. Eu amo ela, só isso. A escritora afirma que sempre gostou de literatura. Ela cursou até a 8ª série e precisou deixar os estudos para trabalhar e ajudar os pais. Mas foi em 1987 que escreveu a primeira narrativa para ajudar um colega em um trabalho de faculdade. Como eu era caixa, então enquanto não tinha cliente, eu comecei. Nesse dia, eu comecei a escrever um letrão, né, um papel, mas eu consegui. Em uma semana eu dei o texto para ele, já escrito. E ele conseguiu o 3º lugar. Dona Zélia agora espera a resposta de uma editora que custearia a publicação. E já até imagina como seria uma tarde de autógrafos. Eu quero ver o sorriso das crianças. Eu quero ver as crianças felizes. Eu quero uma mesa enorme, cheia de bolo e de doces. Eu quero ver essas crianças fantasiadas do que quiserem, do que os pais quiserem, de bruxinha, de Chaves, que eu adoro Chaves também. Muito legal, parabéns, Dona Zélia. E a seguir, medidas são tomadas com relação aos jogadores de Pokémon GO nos parques de Jundiaí. O Manchetes Noticidade volta já.